Kung Fu é uma habilidade que ao longo do tempo resulta em excelência. Perfeito. Então, em primeiro lugar, Kung Fu é prático. Uhum, Então, Kung Fu não é teoria. Kung uhum, Fu é resultado. uhum. Então, isso é um ponto essencial. Outra coisa importante é que o Kung Fu valoriza a facilidade, não a dificuldade. Perfeito. Então, tem que fazer tudo fácil. Uhum. Não há como fazer algo que quando você faz sofrido, Ah, ainda é o primeiro estágio do Kung Fu, sim, porque o sim. esforço, claro que você precisa de esforço, mas é o estágio inicial do Kung Fu. O Kung Fu de excelência, propriamente dito, é um Kung Fu que você não faz É força. maestria, né? É a maestria. E a maestria, você vê, a habilidade nada mais é do que alguém fazer algo que é considerado difícil de modo fácil. É. Esse trecho eu acho muito bom para falar um pouco do Kung Fu de outro jeito que as pessoas não estão acostumadas, né? Então, o Kung Fu como essa busca por excelência, como vocês falaram de sistema de Kung Fu, né? Um sistema de cultivo de excelência. E essa excelência está sendo colocado como algo prático, ou seja, não é algo teórico, não, não a filosofia no sentido de que é um jeito de pensar, não. É um processo eminentemente incorporado e manifestado no mundo. E essa manifestação ela toma a forma de uma facilidade. Ou seja, como é que você atinge a facilidade em fazer as coisas que você precisa. Então, é bem interessante como foi colocado de vários jeitos aqui, né? E todos eles muito fora do que as pessoas comumente pensam, né? Exato, né? Essa fala do Grão-Mestre Léo é muito rica porque tem um monte de subtexto ali, né? Nós mesmos já realizamos em outros reacts, né? Recomendo que as pessoas que estão nos assistindo vejam os outros vídeos dos canais, né? E nos quais nós conversamos várias vezes sobre isso, sobre o sentido de Kung Fu, né? Inclusive, eu acho que teve um react especificamente sobre isso, se não me engano. E nesse sentido, você vê como que essa fala do Grão-Mestre Léo, ela está sintetizada, né, e muito específica, que demonstra o Kung Fu dele, inclusive. Parece fácil a explicação, né? Ele explicou de uma maneira tão precisa que parece que é bem simples, né, de entender. E a gente percebe que há um caminho, né? Existe um caminho, e ele próprio retoma isso durante a fala dele, né? Existe o esforço, ele é um estágio inicial do Kung Fu, né? E o Kung Fu de excelência apresenta já uma facilidade na realização da excelência, né? Então a gente percebe que, como o próprio Grão-Mestre Léo disse, Kung Fu é um resultado que advém de um caminho, né? Ou seja, de um processo. Né? No nosso React aqui a gente conversou exatamente sobre isso. Como que o Kung Fu começa sendo um processo e vai se transformando num resultado até que ele se torna esse resultado de excelência, como o Eduardo comentou, né? A maestria. Né? A maestria no quê? Né, naquilo que você se propôs a querer fazer. E como o mestre Felipe colocou, através de um trabalho de incorporação de uma habilidade. Né? E depois dessa incorporação e ela se tornar algo extremamente espontâneo no seu fazer, né, no fazer humano do praticante, né, ele conseguir expandir isso de uma maneira que a gente chama da universalização dessa habilidade, ou o que a gente comenta sempre, o sentido amplo do Kung Fu, ou seja, aquela habilidade específica que você elaborou, que você se esforçou no início, que você ao investir naquilo, você foi, ao longo do caminho, transformando aquilo em uma excelência e gerando uma espontaneidade que expressa uma facilidade na excelência, você agora consegue expandir isso para todos os âmbitos da sua vida. Né? Ou seja, você consegue ver essa mesma excelência que você tem numa habilidade específica sendo expressa em outros âmbitos da sua vida que não daquela habilidade específica. Né? Por isso que Kung Fu pode nascer em qualquer habilidade específica, né? Pode ser desde a arte marcial, como é o nosso caso, através de um sistema de Kung Fu, né? Como o sistema Wing Chun, pode ser outros sistemas, podem ser outras artes, né? Que você, através do seu esforço inicial, desenvolve um caminho e entende a excelência possível de ser gerado naquele caminho. Então, nós estamos aqui expandindo a fala do Grão-Mestre Léo, e é interessante como é possível ver o Kung Fu, inclusive, do Grão-Mestre Léo, né? Quando ele fala de maneira sucinta e precisa o que é Kung Fu. Porque durante muito tempo, foi difícil expressar com clareza o que era Kung Fu, né?
a gente comentou isso no React anterior, né, sobre como que o Kung Fu veio de vários sentidos e que, inclusive, é de onde vem toda a fantasia do tópico inicial que a gente conversou, de quando alguém, né, se apresenta como mestre Kung Fu, aquelas fantasias todas que vêm com esse estereótipo, né, que estão lá atrás na raiz do entendimento de o que é o Kung Fu. Exatamente. E talvez o maior nó da cabeça do público em geral é como é que você fala de excelência em qualquer coisa da vida se você está fazendo um movimento sempre, entre aspas, de luta. Então é interessante pensar, né? Toda interação nossa com o mundo, tudo que a gente faz no mundo é uma interação com algo. E se você faz com facilidade, significa que essa interação é feita com arte. O seu movimento é feito com arte no mundo. A sua abordagem do mundo tem arte. Então, se a gente vai pensar bem, se a gente quer cultivar essa arte na nossa interação com o mundo, talvez o lugar mais lógico de começar a fazer isso é no nosso próprio corpo, que é a nossa ferramenta primária. Se eu lido com o meu corpo e eu não lido com meus movimentos com arte, como é que eu posso pensar em fazer qualquer coisa no mundo com arte? Então, faz sentido começar pelo corpo. Como eu vou gerar um movimento que seja de alto nível? Como eu vou levar o meu movimento do meu corpo ao nível de arte? E aí isso vai me inspirar a poder fazer qualquer coisa no mundo. Então, esse é um jeito de pensar por que a arte marcial, um sistema de Kung Fu como o nosso, como o Wing Chun, pode ter esse poder. Exato, mas Felipe, essa sua fala, ela inclusive me inspira, né, a comentar um pouco mais sobre, né, a importância do uso do corpo, né, porque eu comento normalmente com os meus alunos sobre essa escolha que nós fazemos quando praticamos a arte marcial e buscamos o desenvolvimento do nosso Kung Fu através de um sistema como o sistema Wing Chun, né, porque se você, né, dividir os aspectos humanos, né, no mínimo em dois, que você vai dividir, né, entre corpo e mente, por exemplo, né, que a gente sabe que são ilusões, porque o corpo não pode ser dividido assim, né, são só maneiras de se observar essas capacidades humanas, né, e você pode também, né, colocar outras capacidades, como, por exemplo, uma espiritual e etc. Mas se você olhar bem para isso, a que você tem um melhor acesso, e o acesso mais fácil é a dimensão física do seu corpo, né? Então, é através desse acesso que você tem, né? Ou seja, o cuidar do seu corpo e o entender o movimento do seu corpo, que você passa, então, a poder desenvolver melhor as suas capacidades. E tem uma fala interessante do Grão-Mestre Léo, em outros contextos, não nesse podcast especificamente, em que ele comenta que o mesmo corpo que realiza uma ação e expressa uma determinada dificuldade é a mesma mente que está nesse corpo vivendo aquela mesma dificuldade. Então, a dificuldade que você expressa ao praticar um determinado movimento, ela está também expressa na maneira como você lida com outras situações na sua vida, porque é o mesmo cérebro, é a mesma mente que está construindo aquela dificuldade. Né? Então, por isso, se você tem dificuldade de observar ou de ouvir o movimento de uma pessoa, o golpe de alguém que vem na sua direção, né? Essa dificuldade está expressa em tudo que você está fazendo, a sua dificuldade de perceber, né, o momento certo de agir em outras situações da sua vida, de perceber o que outras pessoas estão colocando para você, de perceber as oportunidades que você muitas vezes perde porque você não está atento ao que o mundo está trazendo para você. Então é a mesma coisa no final. Né? Então, esse é um ponto muito interessante, porque se você tiver que escolher qual dimensão humana é mais fácil para você iniciar o seu desenvolvimento, eu acredito que o seu próprio corpo, né, é a mídia mais simples e mais fácil de você, né, começar a atuar.